A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos agora na lição 6 do quarto trimestre aqui de 2025. O título dessa lição está como A Consciência do Tribunal Interior. Ela está na data do dia 9 de novembro de 2025. O texto áureo é por isso procuro sempre ter a consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Está registrado em Atos, no capítulo 24, e o versículo 16. Ela também tem uma verdade, a verdade prática. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. A leitura bíblica em classe está em Romanos, no capítulo 2, do versículo 12 ao 16. Essa lição também apresenta 3 objetivos. E o primeiro é mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo o seu papel antes e depois da queda. Segundo, é ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando autoexame constante. O terceiro e último, alertar os alunos para as falhas das deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Essa lição apresenta uma palavra-chave, a palavra-chave aqui é consciência. Na introdução da lição, Deus fez o ser humano como um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado, a consciência escrutina, emite juízo sobre todo comportamento humano. Essa lição, no primeiro tópico, diz antes e depois da queda. E os seus 3 subtópicos desse primeiro. O primeiro é a primeira manifestação, o segundo é o direito natural, e o terceiro, escrita no coração. O primeiro subtópico, a primeira manifestação, do grego, isneidesis, saber com, está aqui entre parênteses. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. E é com um sensor instalado na alma. Alguns teólogos consideram que seja no espírito, não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado. Bom, aqui nesse primeiro tópico aqui, a primeira manifestação da consciência no homem, né? Então ela tem lá antes e depois, né? Antes da queda e depois da queda. A consciência do homem antes da queda, a sua manifestação, ela não vai aparecer plenamente, né? Plenamente, que aqui que eu digo é entre o certo e o errado, entre acusação e defesa. Ali antes da queda não tinha, né, essa parte de lutar pela culpa, ou do livramento da culpa. A consciência era alienada ao propósito de Deus, né? Que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança e colocou sobre o domínio da criação. Então aqui não havia ainda a outra parte da consciência. Antes da queda, ela descarregava umas características. Além de serena, ela tinha umas características da consciência do homem lá no Jardim do Éden. Ela não apresentava culpa, ela não tinha culpa, era sem culpa. Consciência livre de culpa. E também de medo, ela não tinha medo, não trazia medo de nada, porque estava ainda numa condição de santidade. Ela não tinha vergonha, eles não se envergonhavam, e por isso elas estavam nus no Jardim do Éden. Eles tinham também uma comunhão perfeita com Deus, conversavam com Deus todos os dias. Deus descia no Jardim do Éden para conversar com o homem. A sua consciência não tinha medo ou pavor de Deus. Nas suas intenções que eles tinham, a sua consciência trazia pureza. Trazia também ele, Deus, uma transparência totalmente branda, emocionalmente pura. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 25, estavam nus e não se envergonhavam. Essa ausência de vergonha mostra que a consciência ainda não acusava nada. Você está nu. Não tinha essa acusação por causa que é a primeira parte, livre do pecado. Agora, após a queda do homem, quando o homem comete o pecado, aí nasce também
a consciência traz agora a parte negra, ou seja, ele era puro, agora já apresenta o pecado. Teste após o pecado. A consciência agora aparece e transmite sentimentos da qual ele não tinha, mas após o pecado ele herda do pecado. Apresenta medo, culpa, vergonha, fuga de Deus. Isso nasce na consciência humana logo após o pecado. O pecado abre esse entendimento. Foi o que Deus sentenciou. Se tu comer desse fruto, certamente morrerá. Vai passar a conhecer o bem e o mal. O bem era uma consciência tranquila e limpa. O mal agora é um peso de culpa. A qual a consciência agora vira um tribunal dentro do homem e passa a acusá-lo de tudo. Vai enxergar que está nu, vai se esconder de Deus por causa dessa consciência. Lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 7 ao 10, você vai encontrar ali essa parte da consciência do homem que nasce depois do pecado. Percebendo que estavam nu, esconderam-se da presença do Senhor. Lê do 7 ao 10, né, que vai trazer detalhadamente a Bíblia a respeito da consciência após o pecado. E nesse versículo do 7 a 10 vai trazer a primeira manifestação de uma consciência ativa, tanto para o bem quanto para o mal. Dentro dele já nasce. Antes do pecado, nudez era natural. Anda para lá e para cá, nu era natural. Depois do pecado, vergonha. Olhou e viu que estava nu. Se cobriram de folhas. Né? A consciência agora traz o oposto do natural. Né? O oposto do natural que era sem pecado. E depois do pecado, a vergonha. Em Gênesis, ainda no capítulo 3, versículo 10, tive medo e me escondi. Olha, trouxe medo ao homem e se escondeu de Deus. Por isso que a consciência do homem, após o pecado, que ele se esconde de Deus, corre para ficar longe da presença de Deus, aí essa consciência ativa funciona como um acusador do homem após o pecado. Ele acusa, né? É que nem o homem que comete um pecado hoje, a sua consciência já lhe acusa. Eu falo para aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que querem viver pela palavra de Deus. Então a palavra sempre vai abrir e clarear os nossos passos, as nossas decisões, os nossos pecados, porque a palavra é para a santidade. Ela quer levar o homem a um grau de santidade a qual agrada a Deus. Então por isso que a sua consciência vai trabalhar com a palavra e com o Espírito para que você se molde segundo a tua palavra, segundo a palavra de Deus. A sua consciência que é uma ferramenta para que alcancemos uma santidade diante de Deus. Então isso lá no Jardim do Éden é a primeira manifestação da consciência. Daí para frente ela só tem crescido, né? O tribunal tem aumentado dentro de nós, né? Agora nesse primeiro tópico. Agora no segundo tópico, o direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza, ou direito natural. No Gênesis é visto pela primeira vez em Caim, que feriu direto o direito natural, tirando a vida do próprio irmão. Ele experimentou trágica consequência, a sua consciência o afligiu com pesada culpa. Esse direito natural aqui a respeito da consciência, o nosso comentarista coloca uma consciência ativa que havia em Caim. Deus vai falar para Caim dizendo: o pecado está à porta, mostrando para ele que ele tem um escape, porque sabia na consciência de Caim do que ele é capaz de fazer. E essa ação de Caim traz a ele consequências graves, da qual ele não vai se apartar nunca mais da acusação da consciência, que é o direito natural do ser humano. Lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 15 ao 24, é uma acusação interna constante quando erra. Eu vou ler aqui alguns versículos. Porque nem me compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Nesse caso, o que faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem está em mim, mas porém, efetuá-lo. Ou seja, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim,
não porém, ou efetuá-lo, porque não faço bem o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Então você vê que a sua consciência trabalha naquilo que você pecou, naquilo que você pendeu, naquilo que Adão pendeu, né? Nasceu ali uma guerra interna, que é a consciência para o bem e a consciência para o mal. O apóstolo Paulo fala que ele tem a consciência do bem, mas não tem força para fazer. Mas faz o mal daquele que ele não quer fazer. Olha aí. O natural, né? Esse toque aqui, o direito natural. Você tem até vontade de fazer o certo, mas não faz. Por isso que a Bíblia fala assim, orar em todo tempo, toda oração e súplica, para vencer um mal que já está aí dentro de você. Dentro de nós, né? Porque a sua consciência aí vai trabalhar sempre lhe acusando. Sempre falando, olha ali, o certo era isso, e você está fazendo isso. Ela vai estar sempre te acusando. O interessante é que essas acusações, a Bíblia fala que a vergonha se torna uma prisão. Você fica preso nesse sentimento de vergonha. O medo se torna separação de Deus, porque Deus não compactua com o covarde, né? Precisa crer em Deus, porque o crer em Deus é se livrar do medo, porque você crê no poder de Deus, no poder do livramento que Deus dá. E a Bíblia fala ainda que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Significa que você dá até a tua vida por amor a Deus. Então aqui o medo, Deus não compactua com quem tem medo. Esse conflito da consciência, que é o conflito moral que nós adquirimos, né, que a nossa consciência guerrilha contra nós mesmos, e sofrimento psicológico, essas doenças emocionais, né, e traz riscos de suicídio, tudo produzido pela nossa consciência. Temos aqui uma certeza, né, porque para que isso não se agrave sobre nós e se prender a vícios, alcoolismo, ou a tentar até tirar nossa própria vida, porque é o que vai gerar dentro da nossa cabeça, dentro de um tribunal da nossa mente, que é o peso da nossa consciência, temos que entender que só Jesus para nos livrar de tudo isso. É o que está lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 14. Jesus purificará a nossa consciência, trazendo paz ao nosso coração. Por isso que ele traz lá em São Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 a seguir. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nós temos uma lição para com Jesus, para que essa culpa alcance o perdão, que só Jesus libera esse perdão, um perdão purificador, um perdão da qual traz uma paz gloriosa para o nosso coração. O terceiro subtópico, escrito no coração. Em Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 16, Paulo faz a referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram obras da lei escrita no coração, né? Isso aqui, já falamos também na lição passada a respeito dessa lei moral, que está no homem natural e tanto no homem que foi separado por Deus da nação de Israel. Ali no capítulo 2 e do versículo 14 a seguir de Romanos, vamos ler. O versículo 14, quando pois o gentio que não tem lei, essa lei aqui é aquela lei mosaica que Moisés recebeu no Monte Sinai, para orientar o povo no deserto, para que eles aprendessem a respeito da lei de Deus, a lei mosaica, né? Que são algumas determinações a respeito do pecado. A Bíblia fala que Deus traz ao conhecimento do seu povo tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Que é a lei do pecado. E tem lei. Procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei. Serve eles de lei para si mesmo, né? O versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. Aqui aqueles que não receberam a lei que foi dada somente para Israel, mas eles têm o conhecimento da lei porque está gravada em seu coração. Eles vão ter senso, né? O senso do que é certo e do que é errado. Né? Eles não vão assassinar ninguém, porque vai entender que não se mata ninguém, porque está no coração. Não tira a vida de ninguém. Eles vão entender que está
descumprindo a lei que já é no seu próprio sentimento, ou seja, na tua própria consciência. Não vai defraudar ninguém, porque está dentro do seu pensamento, dentro da sua consciência, que isso é errado. Então eles vão entender o que é certo e o que é errado. Porque isso foi implantado no coração deles por Deus. Deus já gravou isso no coração de todos os homens. Agora Deus cria uma normativa de lei para o povo de Israel. Agora, cada povo, cada nação tem a sua própria lei, estabelecida por eles, porque está gravada em nosso coração, assim como a nossa nação, que tem a nossa constituinte. E a nossa constituinte que foi elaborada pelos políticos, porque já está no coração dele, implantada por Deus. E quando vivemos dentro dessas normativas de lei, quando defraudamos alguma, não cumprimos alguma, a nossa consciência acusa. A nossa consciência traz juízo. Por isso que aqui nesse tópico que o nosso irmão vai colocar, que é escrita no coração, e usa Romanos, do capítulo 2, versículo 12 ao 16, a qual o apóstolo Paulo faz referência, né? A essa consciência ativa. Agora, essa consciência ativa que está em nossa alma, ela só vai ter um alívio quando ela também está ligada ao Espírito. Se o Espírito estiver trabalhando na sua consciência ou na minha consciência, eu vou ter aonde me apegar ou segurar para ter a minha consciência tranquilizada e gerando paz sobre ela. Por isso que essa lei natural, né, de Deus, acessível a todos, não tem exceção, porque todos têm consciência, tem a consciência ativa em todo tempo, né? Mesmo ainda sem ter uma cultura religiosa sobre si, daquela que é verdadeira, ela ainda trabalha. Agora, antes do pecado, a consciência era santa. Após o pecado, a consciência foi desalinhada por causa do pecado. Ela vai criar conflitos internos, né? Você vai começar a entrar em conflito com você mesmo. Por causa do que gerou, né? O pecado gerou vergonha, gerou medo, gerou culpa. Ela gerou alguns sentimentos emocionais no corpo humano. E esses sentimentos são radicais. Eles podem agravar você perpetuamente, ou seja, para sempre. Você não consegue se libertar, a não ser na presença de Deus. Porque a lei moral continua com você, continua com nós. Você sempre vai fazer ideia de cada decisão que você toma, ou cada deslize que você peca. Por isso que em Romanos, no capítulo 7, versículo 19, diz: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E é a lei que está escrita em nosso coração, né? Essa lei escrita no coração é que traz essa consciência do que é certo e do que é errado, do que eu posso fazer de certo e do que eu posso fazer de errado. E essa lei moral, que o pecado degradou, trouxe defeitos, né, e coisas terríveis, vai te pender mais para fazer aquilo que você não quer. Que a presença de Deus em nossa vida, ela tem que ser constante, né? Estar na presença de Deus para que as suas decisões sejam corretas. Assim como Enoque andou com Deus, a sua consciência alinhada com Deus, e Deus tirou ele dessa terra. Agora Deus promete reescrever essa lei, mas agora no coração do homem. Lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, porém a minha lei no íntimo deles, e a escreverei no seu coração. Agora, quando Jesus veio, ele veio para trazer uma nova escrita, uma nova lei, um novo propósito sobre todo o ser humano, para que a sua consciência seja restaurada. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo nos corações dos homens. Agora você temos, né, o Espírito Santo para nos restaurar, iluminar a nossa consciência. E esse tribunal interno, agora, nos declara paz com Deus. Estavam em guerra, agora estamos em paz com Deus. A nossa consciência agora, trabalhada com o Espírito Santo de Deus, traz paz com Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já passou da morte para a vida. Essa lei escrita do nosso coração, ela continua aí. Ela precisa estar sempre se santificando. Por isso que a Bíblia fala, quem é santo, santifique-se ainda. Porque a nossa consciência
que está manifesta nas obras da carne, que são conhecidas, que praticamos. Mas agora, se alinhando com o Espírito Santo de Deus, agora passamos a dar novidade de vida. O segundo tópico da lição, que diz o funcionamento da consciência, também tem 3 subtópicos. O primeiro é acusação, defesa e julgamento. O segundo é vãs justificativas. E terceiro, o debate no tribunal. O primeiro é acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Judicante, que está lá em Salmo, no capítulo 51, versículo 3, Salmo de Davi, né? Gênesis, capítulo 3, versículo 7, diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer, que é iado, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. A consciência aqui, né, esse tópico aqui que fala a respeito da acusação, defesa e julgamento. A acusação que já foi feita quando eles consumaram o pecado, já entenderam que estava nu, já entenderam que precisava se esconder, porque a acusação já foi iminente. Porque a primeira parte da consciência que estava aberta aqui era a consciência santa, e depois abre a segunda parte da consciência, que é a consciência que aponta o delito. A acusação, defesa e julgamento, e qual esse segundo tópico que entra, né, que é o funcionamento da consciência, aqui é o tribunal interior do coração do homem, né, que foi estabelecido por Deus. Ele criou essa consciência quando colocou lá, segundo a sua imagem e semelhança. O homem traz esse sentimento de moral, né, que foi feito da imagem e semelhança de Deus. É que após o pecado, aí traz, aqui que nem o nosso comentarista coloca, né, que ela passa a funcionar acusação, também defender e julgar, trazer sentença. E essas 3 funções básicas da consciência humana, isso acontece dentro da Bíblia, vários homens, profetas, que sofreram isso, né? Essa consciência ativa. Se nós formos analisar pela palavra de Deus, enxergamos aí Saul, que teve a sua consciência e desagradou totalmente a Deus. Vemos Davi, após o pecado, né? Ele escreve o Salmo 51. E muitos outros que sofreram após a consciência. Porque a consciência, a primeira coisa que ela cria após o erro é acusar. Quando a gente faz alguma coisa errada, dentro da nossa consciência já vem acusar o pecado, o erro que cometemos. Ela traz ali, ela aponta, ela denuncia essa falha. E dentro dessa acusação, ela traz culpa, ela traz medo, ela traz vergonha, faz nós sair da presença de Deus, se esconder das pessoas, né? Porque a consciência traz isso. Adão, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10, mostra ele se escondendo de Deus. E se escondendo a sua nudez, né? Com vergonha. E é a primeira atuação aqui desse tópico, que a acusação gera essas coisas. E depois procura, né, se defender do erro. Né? Vai criar artifícios de defesa. A própria consciência vai fazer isso. Ela vai trabalhar para uma consciência viva. Porque tem a consciência morta que não está nem aí para o erro. Não tem essa sensibilidade de se consertar ou se aproximar de Deus para que essa consciência seja restabelecida. Porque não tem peso, o pecado não tem peso para quem não tem uma consciência viva. Agora, para quem tem consciência viva, ela vai criar defesa, mas a defesa aqui é em Deus. Buscar restabelecer a consciência diante de Deus para que se livre da culpa. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, a nossa glória é o testemunho da nossa consciência. Aqui, a perfeição da consciência está em Cristo, está no sangue de Jesus. É expor, é confessar diante de Deus, para que Deus traga paz para a consciência. Que é esse tópico aqui, né? E o julgamento, né? Porque a própria Bíblia já fala que o homem, por si mesmo, não tem condição de se consertar diante de Deus ou de ir morar com Deus pela sua própria força. A Bíblia diz que a salvação do homem é pela graça, não é por obras, não é por merecimento meu que gero através da minha consciência, mas pela misericórdia de Deus, que vai atuar aqui. Quando acusa,
a minha consciência me acusa sobre os meus delitos, né, que está escrito aqui nesse tópico. Ação, defesa e julgamento. A consciência funciona como órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Em Gênesis capítulo 3, 7, em Salmo 51, 3, diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam no verbo conhecer, já traduz o apontamento negativo feito pela consciência reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conhecia somente o bem, vivia em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda. Aqui o nosso comentarista coloca a respeito de uma consciência agora ativa, né, após o pecado, porque quando Adão peca, abre-se a mente dele, ele passa a enxergar o bem e o mal. E aqui a acusação é tremenda, né, que ele vai se esconder de Deus, percebe que está nu e fica com medo, se esconde de medo de Deus. Então aqui a sua consciência ficou totalmente corrompida, né, corrompida pelo erro. Mas as acusações que a nossa mente, a nossa consciência traz, mostrar que somos culpados, mostrar que estamos errados, mostrar que agora estamos afastados completamente da presença de Deus. E passa essas acusações, começam a trabalhar em nossa mente, e a gente fica totalmente perdidos por causa dessas acusações. Mas o que trabalha em nossa defesa, né? O que a consciência vai trabalhar em nossa defesa? Vai buscar meios de reconcílio. Vai mostrar para você como se reconciliar. Aquele que tem a consciência longe da presença de Deus, não tem esse sentimento de defesa. Por causa da ausência do Espírito Santo. Porque o que traz uma consciência, o ter a consciência que eu preciso me consertar, ou me libertar dessas acusações, é através de Deus. Deus que nos traz o alívio. Por isso que o salmista Davi, no capítulo 51, ali, e versículo 3, o salmista escreve assim: pois reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. A consciência dele, ele acusa 24 horas por dia, mostrando o erro, acusando. Agora, em sua defesa, ele vai buscar orientação de Deus, buscar diante de Deus, para que Deus o livre de tudo isso. Aí no Salmo 51, e o versículo de número 8, diz assim: faz-me ouvir o júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, e nem retire de mim o teu espírito. Olha a defesa que ele vai buscar. Vai buscar em Deus, para que Deus esteja mesmo assim presente. E Deus ainda o guarde e o livre. E não faça o que ele fez com Saul, retirar o espírito, mas manter o espírito nele, para que a sua consciência seja restaurada e purificada na presença de Deus. Segundo subtópico, vãs justificativa. A expressão foram abertos os olhos, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 7, também significa experimentação imediata da malícia. Antes inexistente em Adão e Eva, ao ouvir a voz do Criador se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão, que te mostrou que estava... Quem te mostrou que estava nu? Comeste toda a árvore de que te ordenei que não comeste? Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar o seu pecado, Adão fez que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar. Certamente buscando aplacar a consciência, a mulher que deste como companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui segue-se as justificativas vãs, tanto de Adão como de Eva. Eva passou a culpa à serpente. A Bíblia vai falar uma coisa muito interessante. Que Deus não pode ser surpreendido. Ninguém surpreende a Deus. Então a Bíblia mesmo vai nos mostrar que o confessar o pecado, assumir a culpa, é mais agradável a Deus. Deus se agrada daquele que já se assume, já toma a culpa toda para ele. Porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Não fica jogando para terceiros, para justificar a sua conduta.
entendendo que Deus aqui, ele não é surpreendido. Porque o plano de salvação de Deus é antes da fundação do mundo. Deus já sabia do pecado de todo mundo. Por isso que o apóstolo Pedro vai falar que Jesus já tinha sido crucificado desde o jardim do Éden. Antes da criação de tudo, Jesus já foi crucificado. Senão não apontava a salvação para ninguém. E aqui Adão e Eva, não assumindo a sua culpa diretamente, mas tentando justificar uma coisa que não tem justificação. Porque Deus colocou o fruto lá já sabendo do erro do homem. Por causa da sua própria consciência. A sua própria consciência gerou o pecado. E o pecado foi gerado antes dele comer o fruto. Porque nasceu nele a vontade. O olho dele viu, achou bonito e ficou com o sentimento de descobrir o que significava o fruto e comeu. Então aqui Deus não pode ser surpreendido. Aqui Adão e Eva tentou justificar o que é injustificável. Não tem justificativa. Porque a ordem foi direta. Desse fruto não comerás. Direto a Adão. E Adão mesmo recebendo essa ordem direta, comeu e descobriu o bem e o mal. Agora sem justificativa. A Bíblia em Romanos, no capítulo 1, do versículo 16, 17 a seguir, mostra a corrupção do homem. Ele corrompe todos, se justifica na presença de Deus, tentando aliviar o seu pecado, ou seja, justificar o seu pecado, da qual Deus abomina, dizendo que Deus é amor, que Deus não vai lançar ninguém em inferno porque ele é amor, mas esquece que ele também é fogo consumidor. E Deus é justiça, ele é amor, mas é justiça. Ele amava Adão, mas cumpriu a justiça nele, quando ele retornou ao pó. Do pó fosse tomado e para o pó retornará. Morreu. Porque Deus é justo. Ao mesmo tempo que ele é amor, mas o amor aqueles que obedecem a sua palavra. Aí ele é amor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nem a morte nos poderá separar do amor de Deus. Ele revoga essa sentença. Ele não revoga a sentença do corpo. O corpo vai retornar ao pó. Mas quando retornar, vai retornar glorificado. Não tem qualquer justificativa que me livra dessa sentença. E se formos observar pela palavra de Deus, muitos deles pecaram e tentaram uma justificativa avança. Acha que Deus não viu. Assim como aconteceu lá no deserto, no bezerro de ouro. Que Arão cedeu ao povo e fez aquele bezerro. Depois não tinha justificativa, porque Deus já viu. O que está no coração, sabe que está no nosso coração. A nossa consciência, o apóstolo quando peca, ela tenta uma autodesculpa para justificar o pecado. O pecado de prostituição, por exemplo, a pessoa comete o pecado, depois vai se auto-justificar. Se não fosse fulano, se não fosse ciclano, se não fosse isso, se não fosse aquilo, eu não teria feito isso. Mas a Bíblia fala assim, desvia-te do mal, desvia-se da prostituição. Olha, o pecado está à porta, tome cuidado, porque depois não vai haver justificativa. Você não vai ter uma autodefesa. Por causa dessas vãs, que criam nossa mente. E esses homens, a Bíblia vai falar desses homens nos finais dos dias da igreja na terra, pregando com a sua própria cobiça, com os próprios sentimentos, que nem está escrito aqui em Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 3, que diz: pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercam-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que ser tido a coceira nos ouvidos, quer dizer, perde a consciência. Não tem mais a consciência da santidade de Deus. E começa a viver só pela sua cobiça. Então tem que ter cuidado com essas vãs, aqui desse tópico, que são as vãs justificativas. Não se justifica. Conversa e deixa, e você alcança a misericórdia. O terceiro subtópico, debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. A tua relação ao presente, passado e futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que questionam e aprofundam e analisam das ações.
analisa as ações, né? Que é o debate no tribunal. Isso aí na consciência do homem. Esse debate que acontece aqui na nossa cabeça é sobre a verdade de Deus e as justificativas humanas, o que ele acha, né? Ele não vive pela verdade de Deus, né? Que a verdade de Deus é para trazer pureza para a alma, né? Agora tem as justificativas, a afirmativa que o homem cria para ele mesmo. E esse debate moral é constante no coração do homem. Você vai entender que você pecou e cometeu um erro. Esse erro vai entrar em julgamento na consciência. Aí o debate começa quando o homem erra e vai se justificar dizendo que teve seus motivos para ter feito, né, ou cometido tal delito. E vai entender e falar que não é só ele que faz, que muita gente faz. Isso aí não é tão grave. Isso é comum, isso acontece. O homem aqui joga aí as suas justificativas diante do debate que está acontecendo no tribunal, que é o seu coração, que é a sua mente. Mas a consciência insiste, né, em ele reparar o erro ou ter consciência do que cometeu, né? A Bíblia fala que ele vai atuar, a palavra de Deus vai atuar lá no subconsciente humano. Vai atuar lá dentro, quando a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que o Espírito de Deus, a palavra de Deus, né, que é como uma espada de dois gumes, que ela entra, ela penetra, é apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Ela separa a alma e espírito juntas e medula. Então a palavra de Deus vai lá trazer, assim, às claras, à vista, ao conhecimento do homem, a atuação do seu pecado, aonde está escondido, e mostrar para o homem que ele precisa ter um arrependimento digno, de aceitação a Deus. Porque Deus não vai jogar ninguém no inferno por causa do pecado, mas sim pela falta de consciência, de culpa. Porque a culpa aqui, ela é limpa pelo sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia diz assim que o sangue de Jesus tem poder para perdoar o homem de todo o pecado, mas precisa ter a consciência do erro e mostrar e pedir misericórdia a quem pode perdoar, que é Deus. Então esse tribunal aqui é para trazer essa consciência do erro e expor diante de Deus para que Deus perdoe e santifique e purifique. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor, é Deus que atua, né? Esse debate aqui da sua consciência é com Deus, é Ele, né, que faz a justificação, e o perdão é dele, aquele, né, que quer se justificar por si mesmo, não consegue. Agora, quando o perdão abrange mais pessoas, ele precisa se justificar com todos. Primeiro, perdoar o seu irmão, ou se pedir perdão para o seu irmão, para que Deus também o perdoe. Por isso que a oração do Pai Nosso mostra: perdoai-vos os que vos têm ofendido. Perdoai-vos uns aos outros, né? Para que Deus vos perdoe também. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. A sua justificativa, ou o seu pensamento, isso que você sabe, esquece, você não sabe nada. Precisa entrar pela palavra, aprender com Deus a respeito de perdão, de amor. Quando ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos que ter esse sentimento, esse mesmo sentimento que tem Deus, né? Porque o pecado está à porta, né? O salmista Davi, ele cometeu os seus delitos, foi numerar o povo, desrespeitando a palavra de Deus. E pecou contra Deus, e a sua consciência passou a acusá-lo. Esse tópico aqui, o debate ao tribunal, toda a consciência, todo homem tem que ter essa consciência voltada, porque o Espírito Santo está de olho em todo o tempo. E a nossa consciência, por ter conhecimento da palavra de Deus, ela vai gerar acusações por ter pecado contra a palavra.
Agora, aquele que já tem a consciência cauterizada, não tem conhecimento da palavra, para ele é normal. Mas para nós que quer chegar ao céu, precisa estar com essa consciência ativa, enfrentar o tribunal e se render a Deus. Terceiro tópico da lição. A consciência é falível. Primeiro, subtópico, defeitos da consciência. E o segundo, Deus, o supremo juiz. Só tem esses dois subtópicos. O primeiro aqui, que é defeito da consciência, a Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizadas, insensíveis ao pecado, fraca, legalista e contaminada ou corrompida. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus, do Espírito Santo. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. Isso é muito importante a respeito de defeito de uma consciência, né? Onde a consciência pode produzir esses extremismos. Ela pode se unir ao pecado, né? Que ela vai falar assim, não, isso aí é normal, né? Isso aí nada a ver, né? Pode produzir isso. E também pode se colocar numa posição de santidade que ninguém mais, né, tem a luz da santidade que ele tem. Então vai colocar os seus pensamentos dizendo que tudo é pecado. É um extremo perigoso, né? Muito perigoso. O novo convertido chega na igreja e ele já quer santificar o novo convertido segundo ele mesmo, os seus pensamentos e ideias. Sendo que o apóstolo Pedro vai ensinar a respeito da santidade, e tem pessoas que precisam do leite espiritual. Não pode receber uma palavra pesada de começo, mas tem que ser devagar, né? E pôr na palavra, educando a pessoa espiritualmente, assim, no sentido de crescimento. Não uma pessoa que é extremista já quer que a pessoa seja grande, já receba todo tipo de correção. E não é assim. Então, assim, a consciência defeituosa aqui que o nosso irmão coloca nesse tópico. Esse texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 7, depois do versículo 12, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. O versículo 12. E deste modo pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, e contra Cristo que pecares. O próprio apóstolo Paulo mostra essa consciência com problema, né, de fragilidade, de erro, que se contamina com os ídolos. E mostra que aqueles não estão pecando contra a família, contra eles, estão pecando contra Cristo. É contra o Senhor Jesus. Então por isso que é muito importante entrar uma consciência sã, mas alinhada pela palavra. O salmista Davi vai dizer assim, que guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Consciências fracas ou doentes são as pessoas novas da fé, são os novos convertidos. Né, que tem muitos que desistem da fé por causa dessas consciências. Por isso que a Bíblia vai falar dos homicidas. Está falando dos homicidas aqui dentro da igreja, porque eles geram morte aos novos convertidos, que depois sai falando que nunca mais pisam numa igreja evangélica. Tem que ter cuidado e tem que ter clareza da palavra, né? Porque aqui é perigoso. Essas consciências que gera essas coisas dentro da igreja. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 19, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Olha aí, o que a Bíblia fala, né, a respeito dessas consciências com problema, cauterizadas, presa à sua própria doutrina, cria uma própria doutrina que a Bíblia não tem essa doutrina. Assim eram os fariseus, né? Os fariseus criou essa lei oral, a qual serviu como peso, né? A Bíblia falou que era de dura serviço, que nenhum dos seus pais conseguiram cumprir, porque era uma coisa de consciência dos fariseus para o povo. Quando Jesus traz, ele tira esse peso da lei e coloca o jugo dele, que é suave. Olha como nos dias de hoje tem surgido em nosso meio esse tipo de condutas, né? Consciências cauterizadas. Mostra
mostra um extremismo e mostra também uma facilidade. Hoje todo mundo é evangélico, todo mundo é crente, todo mundo fala que é crente, que é evangélico e que vai para o céu. E não é desse jeito. Existe sim uma doutrina revelada por Cristo, a qual nós devemos segui-la. E o apóstolo Paulo fala que ele renuncia a si mesmo para que Cristo cresça dentro. E temos que ter o mesmo pensamento e sentimento. O apóstolo Paulo fala que houve em Cristo. A gente precisa renunciar a muitas coisas da nossa vida para poder ter um lugar com Deus. Se não haver renúncia, não há também salvação. Precisa haver renúncia. Às vezes, muitas coisas que praticamos para a nossa sobrevivência que precisa ser mudada. Para a nossa consciência estar limpa. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentira, que têm cauterizado a própria consciência, no capítulo 1, versículo 15, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha aí. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. A nossa impureza do coração contamina o juízo moral. Então precisa fazer, né, uma introspectiva nós mesmos e alinhar toda a nossa conduta interior pela palavra, para não ser considerado com a consciência com defeito, ou cauterizada, inquieta, culpada, mas alienada pela palavra, para entender os defeitos da nossa consciência, que é passivo. Esses defeitos é passivo de renúncia, é passivo de alinhar ela pela palavra e deixar que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. O segundo subtópico, Deus, o Supremo Juiz. Apesar de sua grande importância no exercício do juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como diz Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor as mais profundos desígnios do nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer os nossos pecados. É interessante que Deus é o nosso Supremo Juiz, porque a própria Bíblia vai falar que Deus julgará o segredo dos homens. É segredo para o homem, mas para Deus não. A nossa vida está à luz da sua palavra. Então, a nós não sentimos acusações e nem erros, mas o apóstolo Paulo, mesmo assim, não se sente justificado. Porque a justificação vem de Deus, porque Deus, quando se fala de santidade, ele se fala de uma sequência de purificação em santidade. Quem é santo, santifique-se ainda. Então você vai ter ainda sempre motivo de santificação, porque você está num corpo que é um corpo corruptível, né? Um corpo que foi derrotado no jardim do Éden. Então aqui o Supremo Juízo, que é Deus, está de olho em todo o tempo. A sua palavra está aqui exposta na Bíblia, né? Para que nós aprendamos quem é Deus, conhecemos a Deus e nos alinhamos, confrontamos o nosso eu com a palavra de Deus. Porque quando você se confronta com a palavra de Deus, quando ela te confronta, que a verdade de Deus confronta a tua verdade, que é para te santificar, para te moldar, para te trazer a uma estatura de varão perfeito. Lá em Salmo, no capítulo 75, versículo 7, Deus é o juiz. A um ele abate, a outro ele exalta. Porque tudo está na mão dele. Ele é o justo juiz, né? Tudo está patente aos seus olhos. Às vezes cometemos coisas ou falhamos em alguma coisa que não percebemos. Fica oculto para nós. Por isso que o salmista, por isso que o apóstolo Paulo vai falar que ele não se justifica, porque tem coisa que ele não sabe. Mas Deus sabe, ele pode, né, te justificar, te perdoar. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos seus olhos, daquele a quem temos de prestar contas. Por isso que é muito importante deixar Deus direcionar, Deus nos guiar. Deus está presente, porque
a Bíblia fala que é ele, né? Porque foi por ele, pela graça dele, pelo seu filho que morreu no alto do Calvário. E é por ele que seremos justificados. Então tudo está patente aos seus olhos. E ele julgará o segredo dos homens. Lá em Gênesis, no capítulo de número 18, versículo 25. Longe de ti fareis a tua tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra. Então Deus está presente. Ele julga cada ser humano da face da terra. E tem mais. Ele não se esquece de nenhuma das sentenças que será imposta por ele. A Bíblia fala que o sangue de Caim clama por justiça, clama por vingança. Significa que está na mente de Deus todo ato que foi feito na face dessa terra, que é passivo de justiça, que é passivo de vingança. Está patente aos olhos de Deus. Por isso que a nossa consciência, que se auto-justifica, não tem poder nenhum de se justificar como um varão perfeito. Somente Deus pode fazer isso na vida de cada um. Quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque o julgamento, o juiz, ele julga pela sua verdade. É a minha verdade que será confrontada com a palavra. E Deus vai trazer juízo sobre isso. Né? Ele pode te pôr, né, no céu, recebendo um galardão que está prometido na sua palavra, e também pode te colocar lá, quando for julgado pelo que está escrito no livro das obras, e lançar numa condenação eterna. Então, estamos nas mãos de Deus, que é o nosso juiz, que julgará a nossa consciência, todos os feitos que é feito pelo corpo, né, pela alma e pelo espírito. Deus vai, a Bíblia fala que ele vai trabalhar em santidade e julgamento no corpo, da alma e no espírito, e para que nos tornamos irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. A conclusão da lição: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, a nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependidos, confiar no poder do seu sacrifício, cheguemos-nos sempre a ele com a intensa certeza de fé. É a fé que é o firme fundamento. Através da fé alcançamos misericórdia. Que Deus abençoe, vamos orar e agradecer a Deus por essa aula. Grande Jesus. Obrigado, Jesus, por essa aula, pelo esclarecimento da Tua palavra sobre a nossa consciência, para que a nossa consciência esteja viva, Senhor, e alinhada segundo a Tua palavra. Abençoa os Teus servos que vão ensinar. Senhor, dê entendimento, revela, Senhor, a Tua palavra. E todos que vão ouvir, Senhor, dá graça, para que eles possam guardar a Tua palavra, Senhor, em Teu coração. Senhor da glória, abençoa todos os ouvintes que vão ouvir essa aula. Senhor, dá graça também. Segura eles em Tua mão e abençoa poderosamente. Assim eu te peço em teu nome, Jesus. Amém.